Podem se assentar, meus irmãos. Continuando a nossa série de reflexões, Luz para o Mundo, onde estamos vendo como as Escrituras, ela nos narra que Cristo Jesus, o Messias, o Salvador que Deus promete para nós, é uma luz para o mundo, uma luz para cada um de nós, para nos guiar ao caminho de volta a Deus. E hoje nós estamos na nossa terceira reflexão dentro dessa série de mensagens. E acredito que hoje vai conversar de uma forma muito interessante com aquilo que nós vamos viver nesta semana, que é a famigerada Ceia de Natal. A Ceia de Natal, essa semana que até chegar, onde todos nós vamos estar comendo com algumas pessoas, para algumas famílias, ou algumas pessoas em específicos, é um momento de grandes emoções. Por quê? Não sei vocês, mas minha família é muito grande. Minha avó, por parte de pai, ela não tinha televisão, então teve 13 filhos. Por parte de mãe, teve 7. Então, minha família é muito grande. E sempre quando eu era criança, a gente passava o fim de ano na casa da minha avó paterna. Então vocês imaginam, eu sou um dos netos caçulas, de 13 filhos que ela teve. Aquela casinha da minha avó ficava com uma média de 70 pessoas no Natal. E era uma casa pequena, então ficava todo mundo unidos venceremos. Só que criava-se uma grande tensão, porque nem todo mundo estava se falando. Criava uma grande tensão, porque o pessoal reclamava, e na época eu também cometi essa heresia de reclamar do arroz com uva passas. Hoje em dia é uma bênção. E ficava, por que vai ter isso? Será que vai ter arroz assim? Será que vai ter tal comida? Eu vou ver ciclano, eu vou ver fulano. E criava-se essa tensão até chegar o momento onde nós adentrávamos na casa da minha avózinha, e aí começava a véspera do Natal, o momento da ceia do Natal, e todas aquelas emoções que foram sendo surgidas, muito obrigado, El. Todas aquelas emoções que foram sendo surgidas, agora elas foram amenizadas, esclarecidas de como que ia ser aquela noite. Tudo aquilo que a cabeça minha e dos meus parentes estava fervilhando, pensando o que poderia de dar de errado e o que poderia de dar certo, agora tinha acalmado, e todos nós, apesar das dificuldades, apesar dos desentendimentos, conseguimos nos unir e juntos celebrarmos aquele momento que tantos esperávamos ao longo de alguns meses. Essas grandes emoções de várias pessoas surgindo, pode ser algo particular meu? Talvez. Talvez você também se encaixe nesse cenário e possa ser algo particular seu? Talvez. Mas as Escrituras nos falam que esse mix de emoções, esse ajuntamento de expectativas sem saber como as coisas iriam acontecer, não é algo exclusivo da ceia deste Natal, mas é algo que acontece também no primeiro Natal, que o evangelista Lucas nos compartilha. O primeiro e o segundo capítulo do Evangelho de Lucas é destinado, dedicado a explicar com mais detalhes, por assim dizer, como ocorreu todo esse movimento do nascimento do nosso Senhor. Para esclarecer um pouco para vocês, o Evangelho de Lucas, ele começa narrando que existia um homem chamado Zacarias. Quem que é esse homem Zacarias? É o pai de João Batista. E ele recebe uma visão de um anjo, falando que ele teria um filho, e ele fala, eu, velho, ter filho? Não vou ter. E o anjo falou, duvidou? Vai ficar mudo, até ele nascer. E aí ele fica mudo. Em seguida, o texto já nos apresenta Maria, a mãe do Senhor Jesus Cristo, e um outro anjo aparece para ela, falando, Maria, você é uma mulher bem-aventurada. Você trará o Salvador ao mundo, aquele que Deus proclamou lá no profeta Isaías e os outros profetas do Antigo Testamento, aquele a quem ele tem mencionado constantemente. Você será a mulher que trará essa criança ao mundo.
por isso você é bem-aventurada. Em seguida, nós temos o anjo também mencionando para Maria a sua prima, Isabel. Isabel, esposa de Zacarias, ela estava grávida na sua velhice, então Maria vai passar 3 meses com ela no seu lar. E quando ela chega na casa de Isabel, Lucas, ele nos detalha que o ventre de Maria e o ventre de Isabel mexeram-se, por causa das crianças que estavam se saudando naquele momento. E então, Maria, ela fica espantada. Isabel, cheia do Espírito Santo, começa a falar como Maria é bem-aventurada por receber aquela criança que seria o Salvador do mundo. E logo em seguida, o texto ele nos conduz a falar sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Que José, marido de Maria, ele tinha obrigações civis a serem cumpridas em Belém. E por isso, José, ele vai junto com a sua família até aquela cidade. Chega um determinado momento que Maria entra em trabalho de parto e eles necessitam procurar um local para se hospedar. Mas como toda a cidade estava tendo essa obrigação civil, as hospedarias estavam cheias. Não tinha um local onde Maria e José ficarem. E por isso, um dos inquilinos das suas hospedarias fala: a gente tem apenas essa parte dedicada aos animais. Se vocês quiserem se adentrar nesse ambiente e ficar ali, tudo bem. Então, Maria e José ficam no estábulo, por assim dizer, e ali eles têm Cristo Jesus e os coloca naquela imagem clássica de Natal de presépio numa manjedoura. E correspondentemente a isso, no mesmo instante, surge o texto onde nós vamos meditar nessa noite. Um texto, nesse dia, não nessa noite, nessa manhã. O texto onde nos fala a respeito de grandes emoções sendo coalizadas ao nascimento de Jesus. Emoções essas que partem de um anjo e uma legião de anjos, de pastores e da própria Maria. E eu convido vocês para lerem comigo o texto de Lucas, no 2º capítulo, versículo 8 até o versículo 20. Naquela noite em que Jesus havia nascido, havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenha medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal: encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles de quem Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê, deitado numa manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança, e todos que ouviam a história dos pastores ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. O texto, ele nos narra essa grande expectativa, essas grandes emoções surgindo a partir do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Assim que Jesus nasce, esse anjo, ele se manifesta aos pastores que estavam próximos daquela região,
E ali desencadeia perspectivas, expectativas, desejos e emoções neste primeiro Natal. E é com isso em mente que eu quero refletir com vocês sobre a luz para o mundo, a chegada do Salvador. A chegada para o Salvador, ela acompanha o anúncio dos anjos. Nós vemos ali que quando o anjo ele se manifesta para esses pastores, eles ficam amedrontados, eles ficam com medo, eles ficam espantados com aquilo que eles estavam vivenciando naquele momento, mas logo eles são confrontados com uma notícia espetacular, e isso muda a maneira que eles estavam lidando. E o texto vai nos falar que isso acontece por causa do anúncio dos anjos. Essa expectativa nesse primeiro Natal, do anúncio que os anjos estavam trazendo a respeito da chegada do Salvador. E observe, um detalhe muito sutil, mas muito importante. Por que os anjos ficam amedrontados? Os pastores, perdão. Por causa do brilho da glória do Senhor. E não por causa dos anjos. Se vocês observarem, o brilho da glória do Senhor os cercou. E eles ficaram aterrorizados. Pastor, mas como assim? Se você for para o livro de Êxodo, capítulo 19, o povo de Deus estava vendo a glória de Deus sendo manifestada, a grandiosidade de Deus, e eles falam: Moisés, não vamos nós, mas vai você ver Deus, porque se alguém morrer, seja você e não a gente. E aquilo que os pastores estão vivenciando aqui é vendo o brilho da glória de Deus, e eles não estão aterrorizados propriamente dito por causa do anjo, mas por causa da grandiosidade da atmosfera que se formou ali, da manifestação da presença de Deus naquele local. E quando Deus ele é manifestado, o anjo ele fala para os pastores: não tenham medo, porque essa manifestação de Deus para vocês não é para destruição, mas para libertação de cada um de vocês. Não temam. E aqui, ele continua com uma sutileza, que ele diz: trago boas novas, boas notícias. Se você tem a sua Bíblia na versão Almeida Revista Atualizada, ou, se você gosta de uma linguagem muito difícil de ler, que parece que você está falando quase em língua de anjo, a Almeida Revista Corrigida, você vai ver que o tradutor ele coloca um eis antes da palavra. Eis que trago boas notícias. Essa palavrinha ela fica meio que desencaixada nas traduções antigas, porque não faz tanto sentido para nós. E é por isso que as traduções mais novas elas decidem não colocar essa palavra eis. Mas o que ela quer exemplificar? Uma emoção, uma animação, uma grande expectativa da parte do anjo, quase vindo falar: olha só a notícia que eu tenho que dar para vocês, eis a notícia que eu tenho para falar para vocês. O anjo, quando ele menciona eis que eu trago boas notícias, ele está vibrando de grande expectativa a partir do momento, a partir daquela notícia que ele tem que falar. E é por isso que ele começa dizendo: não tenham medo, porque a notícia que eu tenho para vocês é maravilhosa. Vocês vão ver algo quase sendo parecido, de vibrante, quando o Palmeiras pegar o seu Mundial. Você vai ver palmeirense comemorando de tal forma que você vai falar: ah, era isso que os anjos estavam falando. A parte disso, o texto, ele menciona que os anjos, eles estão vibrando com essa notícia. E ao vibrarem com essa notícia, eles compartilham
o que eles estavam vindo fazer e por que a glória de Deus foi manifestada. Que a boa notícia, o evangelho, chegou a eles. Nós estamos tão acostumados com a palavra evangelho que nós, às vezes, perdemos a importância do significado dessa palavra boa notícia ou evangelho. A palavra evangelho, boa notícia, no mundo antigo, ela era utilizada quando surgia um novo momento histórico, quando acontecia um baque muito grande, que as coisas mudavam. Querem ver um exemplo? De uma outra perspectiva, mas que se encaixa nesse sentimento de uma grande mudança. Todo mundo, principalmente o pessoal da minha idade, um pouco mais novo, por volta dos anos 2000, assistindo a TV Globinho, enquanto passava Dragon Ball, foi interrompido porque, 2001, com o atentado das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Esse atentado das Torres Gêmeas foi um marco na história humana que impacta todo mundo. E é um marco tão grande, de forma negativa, mas que qualquer um que a gente fala sobre 2001, essa pessoa ela traz à memória a explosão das Torres Gêmeas. O evangelho, essa palavra evangelho, ela era utilizada quando acontecia um fenômeno de tamanho impacto naquela existência, só que de forma positiva, não negativa. E aquilo que Lucas está narrando, que os anjos disseram é: esse momento que eu estou falando para vocês vai mudar tudo que existe. Essa notícia que eu estou dando para vocês, esse evangelho que eu estou trazendo a vocês, vai marcar um novo momento da história, um novo momento na vida de cada um, vai marcar uma nova realidade. Por isso, não tenha medo, porque é por causa deste motivo que Deus se manifestou para fazer cumprir todas as promessas dele. A promessa em Isaías, que haveria uma criança que seria chamada Emanuel, que é Deus conosco, uma criança que estaria próxima de todos aqueles que são desprezados, de todos aqueles que sofrem, de todos aqueles que necessitam de Deus. O anjo está falando, é essa a notícia, é esse o evangelho, essa criança nasceu. O governante que regerá, que conduzirá o povo para uma realidade infinitamente melhor do que nós conseguimos pensar ou agir, essa criança que será o príncipe da paz. Essa é a boa notícia, porque essa criança surgiu. A boa notícia é que Deus, Ele interveio na história para o nosso bem. E é nesse momento que rompe-se uma legião de anjos, uma multidão de anjos, e eles começam a glorificar a Deus. E a frase que se destaca é: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra, aqueles de quem Deus se agrada. Ou em outras traduções, daqueles que Deus quer bem. O anúncio dos anjos é a notícia de que a salvação chegou entre nós, de que Deus, Ele enviou o Salvador para estar entre nós, de que toda a expectativa, o desejo de nossos corações por salvação chegou em uma criança chamada Jesus Cristo. E por isso que os anjos, eles estão alegres com essa situação, porque desde a eternidade, eles já sabiam que Cristo haveria de vir. Desde a eternidade, eles sabiam que a humanidade tomaria um rumo distante de Deus. E desde a eternidade, eles sabiam que Deus haveria de intervir em nossas histórias para nos salvar e nos fazer bem.
E é por isso que os anjos, eles anunciam a chegada do Salvador com grande expectativa. Porque a nossa salvação pertence a uma criança e não a qualquer outra coisa. A boa notícia é que nasceu o Salvador para o nosso bem, como lemos no Catecismo Nova Cidade. Porém, o texto, ele não fica apenas na grande expectativa e nas grandes emoções dos anjos. O texto, ele corre e ele vai para grandes expectativas e as grandes emoções que são dos pastores, demonstrada pela fé deles. Enquanto os anjos, eles anunciam, os pastores, eles são demonstrados com uma grande fé, porque o texto fala que quando os anjos voltaram ao céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Então eles foram depressa. E depois que eles chegaram em Belém, viram, conversaram com Maria, olharam para Jesus, testemunharam tudo aquilo. O texto fala que no versículo 20, os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Observe. Só tem duas opções para esses anjos. Ou eles são loucos, esses anjos não, esses pastores. Ou eles são loucos, ou eles conhecem profundamente a fé deles. Ou eles são loucos, ou eles conhecem profundamente a fé deles. Porque o texto nos mostra que imediatamente, assim que os anjos ascenderam aos céus, eles falaram: vamos para lá ver o nosso Salvador. Eles não estão colocando numa possibilidade. Será que é mesmo o Salvador? Eles não estão colocando em xeque se aquela experiência que eles tiveram, vendo a glória de Deus e o manifestar de vários anjos, fosse apenas uma ilusão da cabeça deles. Eles não colocam em xeque a promessa que havia sido feita por Deus. E principalmente, eles não colocam em xeque o dito rei, príncipe da paz, não ter nascido numa realeza, mas ter nascido numa manjedoura. Veja como eles não colocam em xeque a chegada do Salvador deles. Por quê? Porque eles conhecem de uma forma profunda a esperança e a fé da qual eles confessam. Eles conhecem de uma forma profunda as verdades eternas que as Escrituras anunciavam para o povo. E é por isso que eles não hesitam em abandonar o seu trabalho de madrugada e ir até a cidade próxima deles, Belém. O texto, ele não nos fala qual era a distância que eles estavam, apenas diz que eles estavam numa cidade próxima a Belém. E esses pastores, eles estavam trabalhando de noite, cuidando do rebanho. E a resposta deles é: isso que aconteceu é muito mais importante do que o meu trabalho. Isso que aconteceu é muito mais importante do que eu cuidar das ovelhas aqui. Isso que aconteceu exige a minha total devoção, porque é a minha esperança que se encarnou, é a minha fé que se manifestou e as promessas de Deus começaram a ser cumpridas. E é por isso que eles respondem de prontidão à ida até Belém, para ver aquela criança. E quando eles vão e eles contemplam a esperança deles, tudo aquilo que a fé deles anunciava, eles voltam de outra forma, glorificando a Deus e louvando por tudo que tinha visto
e ouvido. A fé dos pastores os conduziu ao Senhor Jesus Cristo. E eles só foram porque eles tinham clareza de que aquilo era verdade de Deus. E por ser a verdade de Deus, eles abandonaram tudo e foram ver e ouvir o que tinha acontecido. Uma fé que molda a vida deles, enquanto o anúncio dos anjos traz o motivo de uma boa notícia. A fé dos pastores, ela nos demonstra ser sólida, lúcida e viva para direcioná-los aonde estava o Salvador deles. E o texto, então, ele nos joga para a terceira perspectiva, a terceira emoção, a terceira grande expectativa naquela noite de Natal, que é: Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre ela. A chegada do Salvador fala sobre o anúncio dos anjos, a fé dos pastores, mas também a meditação de Maria. A ideia da palavra guardava todas essas coisas é que ela trazia ao coração. Maria, ela não estava apenas observando e escutando as coisas, mas ela trazia ao coração cada uma daquelas coisas. Ela buscava cultivar e guardar aquilo no mais profundo do seu ser. E veja como isso é um esforço muito grande. Essa semana, antes da Bia viajar, eu fui assistir com ela Avatar. Fui na quarta-feira assistir com ela. Filme excelente. Se vocês não quiserem spoiler, não conversem comigo sobre isso. Dito isso, não lembro de 90% do filme. Foi um cenário de imagens e de filme, um espetáculo, como todos os outros filmes do Avatar. Porém, eu não trouxe ao meu coração, porque não fazia sentido. Maria, o texto nos demonstra que, com tudo que estava acontecendo, com o turbilhão de coisas acontecendo na vida dela, ela trazia isso ao coração, porque ela estava convicta que aquilo vinha de Deus. Veja, Maria era uma adolescente. Maria não estava casada, ela estava noiva. O noivado no mundo antigo era diferente do noivado do mundo de hoje. Ela estando grávida, sem ser filho de José, José poderia deixar Maria e ela morreria apedrejada. Lei do Antigo Testamento, costume. Imagina quando ela escuta essa notícia do anjo, ela fala: vou morrer. Mas o anjo fala: não, já conversei com José e você vai ter esse filho mesmo. E esse filho não vai ter relações sexuais, vai ser um ato sobrenatural que vai acontecer com você. E ela: tá bom. E ela, sabendo da sua prima velhinha, Isabel, ele fala: só para você ter noção, Isabel já está grávida. E ela contempla uma coisa extraordinária na família dela, uma coisa extraordinária na vida dela. Ao mesmo tempo, daqui a pouco chega José, e José fala: Maria, eu tive um encontro com um anjo também. Ao mesmo tempo que ela vai e fica sabendo que Zacarias, marido de Isabel, ele foi fazer uma oferta como um sacerdote lá no templo e ele ficou mudo. E ele não conseguia mais falar depois de tantos anos na vida falando. Agora ela vê a chegada de pastores para falar aquilo que anjos haviam falado com eles. Enquanto ela estava numa manjedoura com a criança e com José, sem estar num lugar apropriado para o nascimento de uma criança. Diante desse turbilhão de coisas acontecendo, esse turbilhão de emoções surgindo e de conflitos existindo, as Escrituras nos falam que ela trazia ao coração tudo aquilo que Deus estava fazendo.
Porque tudo aquilo que foi vivenciado é algo sobrenatural. É algo que não compete aos seres humanos, mas tão somente a Deus. E é por isso que ela trazia ao coração. Ela meditava nessas palavras. Ela refletia em tudo aquilo que ela estava vendo e ouvindo. Porque como pode a promessa de Deus, de uma criança que seria o Deus conosco, de uma criança que seria da linhagem real de Davi, que governaria todo o povo de Deus, como que pode uma criança que seria o príncipe da paz, o salvador de todos os povos, alguém que teria maior autoestima e desejo por todos, como que pode uma criança nascer de uma família completamente esquecível e ao invés de num trono, num estábulo? Como que pode as promessas de Deus fazer sentido numa perspectiva da qual tudo parece ser o contrário? Ainda assim, Maria, ela traz ao coração essas palavras. Ela reflete, porque ela sabe que aquilo dali é um mover de Deus. E ela não pode menosprezar. Da mesma forma que os pastores recebem a voz de Deus, e eles não podem menosprezar, e por isso eles vão. E de igual forma, os anjos recebem a mensagem de Deus, e não podem menosprezar, e por isso eles vão e anunciam. A chegada do Salvador, ela é colocada em diversas perspectivas, para que a gente compreenda que ela é sobre um anúncio, uma boa notícia. É sobre uma fé que conhece a sua esperança. E sobre um trazer ao coração a forma incomum de Deus agir para o nosso bem. E é exatamente por isso que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, olhando para esse nascimento incomum do Senhor Jesus Cristo, ele diz que, embora Jesus Cristo sendo Deus, ele não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, Jesus esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, o Príncipe da Paz, aquele que nos reconectará com Deus, ele nasce de uma forma improvável para que a gente compreenda de que só existe uma maneira de voltarmos a Deus, e é o próprio Deus se fazendo um sacrifício em nosso lugar. Jesus, ele assume a simplicidade de uma manjedoura, ele assume a simplicidade de uma família que não é notável, a fim de que, por meio daquele caminho, aqueles que o fossem seguir, o seguiriam por entender que ele era aquele que Deus havia enviado, e não pelos seus status, não pela sua grandeza, mas seguiriam a Deus pelo simples fato de quem Deus é e não daquilo que Deus tem a oferecer. A nossa cultura nos ensina a buscarmos salvação em tudo aquilo que é grandioso, tudo aquilo que é poderoso, tudo aquilo que demonstra grande autoridade. E as Escrituras falam que Jesus, embora ele sendo grande, poderoso, tendo toda a autoridade, ele se esvazia de todas essas coisas para mostrar que o caminho de Deus é um caminho diferente. E é por isso que o Filho nasce de uma virgem. É por isso que o Filho nasce numa manjedoura.
É por isso que Cristo, ele se torna um homem de dores, que sabe o que é sofrer. E é por isso que ele toma o caminho até a cruz, para nos salvar. Porque a salvação da nossa vida, em todas as áreas, está na cruz de Cristo. Está na cruz de Cristo, e não na grandeza do trono. Todas as áreas da nossa vida que nós precisamos de salvação, que nós precisamos sermos salvos, libertos, resgatados por Deus, só pode acontecer mediante a cruz de Cristo. Porque na cruz, Jesus mostra para nós que aquela é a resposta de Deus para todo problema da humanidade. E é essa cruz que os anjos anunciam, que os pastores caminham em fé e que Maria traz ao coração. É sobre essa cruz que simboliza no nascimento de Cristo, na sua morte e ressurreição e na sua ascensão aos céus, que nós devemos trazer ao nosso coração para o nosso bem. Porque o Evangelho, a boa notícia de que Deus se fez homem, está entre nós, morreu e ressuscitou para o nosso bem, ascendeu aos céus e em breve voltará para restaurar toda a criação. O anúncio do Evangelho, da boa notícia, não é a iniciação da nossa fé, mas é o início e o fim da nossa fé. Toda a libertação que nós precisamos está na cruz de Cristo. Não sei o que aflige o seu coração, o que perturba a sua alma, mas saiba que a cruz de Cristo é a resposta para todos os nossos dilemas. E ela é demonstrada com a chegada do nosso Salvador, aquele que, sendo Deus, esvaziou-se de sua glória para ser como nós e nos substituir na cruz do Senhor, a fim de nos salvar para o nosso bem. E como que nós podemos responder a tamanha bondade e graciosidade do nosso Senhor? Primeiro, uma reflexão para nós. O nosso coração, de diversas maneiras, nos inclina a colocar a nossa esperança em coisas que aparentam nos oferecer salvação. Assim, acabamos resistindo a receber a Cristo. Não porque o rejeitamos conscientemente, mas porque muitas vezes o nosso coração já está tão ocupado com riquezas, honras, prestígios, prazeres, negócios e tantas outras coisas, que Jesus deixa de ocupar o lugar central. No entanto, lembre-se, Jesus, o único e verdadeiro Salvador, ele veio em simplicidade. A nossa salvação não está no status de grandeza de qualquer coisa que exista, qualquer proposta de salvação que exista. A nossa salvação não está nisso, mas está na grandeza da pessoa de Cristo Jesus. E esse Cristo é simples. Esse Cristo é fácil de ser ignorado. Esse Cristo é fácil de ser desprezado. É por isso que as Escrituras falam que ele é a pedra angular. Uma pedrinha que você coloca para ajustar todas as coisas. Tão simples, mas que se você retira, perde tudo. Assim também é com a nossa vida. Jesus, o único e verdadeiro Salvador, vem em simplicidade. A nossa salvação não está no status da grandeza de qualquer coisa que exista, mas tão somente na grandeza da pessoa de Jesus. E para aplicarmos à nossa vida essas mensagens, anuncie com grande expectativa a boa notícia. O anjo, ele vem com uma grande expectativa para compartilhar que a salvação havia chegado no mundo. O anjo, ele anuncia com grande alegria que a solução para todos os problemas da humanidade havia descido e se feito homem
entre nós, e ele anuncia com uma grande alegria essa verdade. E o texto, ele nos desafia a fazermos o mesmo. Nós precisamos anunciar que só existe salvação, só existe vida em Jesus Cristo. E nós precisamos fazer isso com grande expectativa, porque é somente a cruz de Cristo que pode nos salvar. É somente a pessoa de Jesus que pode salvar cada um de nós e a nossa vida. E por isso, nós devemos nos juntar aos anjos e compartilhar a pessoa de Jesus. Não sei quais expectativas acompanham essa sua semana de Natal, de ceia, mas saiba que a única solução é Jesus Cristo. Compartilhe o nosso Senhor, da mesma forma como Ele salvou a sua vida e mudou o seu viver, como nós cantamos, assim Ele também pode fazer com todas as outras pessoas com quem nós compartilhamos. Segundo, conheça a sua fé e viva por ela. Os pastores, eles só se moveram e foram ao encontro de Jesus em fé, porque eles conheciam as Sagradas Escrituras. E nós precisamos conhecer a nossa palavra. Nós precisamos conhecer os ensinos que a Bíblia nos dá, porque é ela que vai nos mover ao encontro do nosso Salvador. É ela que vai nos mover. Não foi a aparição sobrenatural dos anjos aos pastores que os moveram, mas foi a fé deles, a compreensão nas escrituras deles que os moveram. Assim também cada um de nós precisamos conhecer de forma adequada a nossa palavra, para vivermos por ela e sermos moldados por ela, para que a gente veja o nosso Senhor nos lugares mais improváveis da qual Ele pode aparecer para nós. E uma última aplicação, que é: traga ao coração aquilo que pode lhe dar esperança. O profeta Jeremias, no seu livro Lamentações, ele escreve: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E Maria, ela está trabalhando exatamente isso. Ela trazia ao coração dela aquilo que podia dar esperança, aquilo que falava da grandeza que Deus estava fazendo no mundo, na vida dela e através dela, aquilo que aquela criança representava. Cada um de nós temos já uma caminhada com Deus, e aquilo que nos faz ter outra milha a mais com Deus é trazermos à memória, trazermos ao coração aquilo que Deus já fez. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele diz que os dias são maus, mas devemos ter bom ânimo porque Ele já venceu o mundo. Nós precisamos trazer ao nosso coração, meus irmãos e minhas irmãs, tudo aquilo que Deus já fez. Meditar nessas coisas que Deus já fez, porque é isso que nos fará caminharmos cada vez mais para perto do Senhor Jesus Cristo. Traga ao seu coração tudo que Deus já fez na sua vida. Veja como Cristo Jesus, aquele que nasceu de uma forma simples e mudou a vida de todos nós, é o mesmo Jesus que promete voltar para o nosso bem. E nós precisamos ver e refletir toda a bondade do Senhor e trazer aos nossos corações. Dito isso, que a gente cante sobre essa nossa esperança, sobre esse Deus que é um Deus conosco e que quer ser tão conosco ao ponto de habitar em nossos corações. Que a gente cante sobre este Deus Emanuel.